Olá, muita paz a todos. Boa Boa noite. noite, Bruno. Boa noite, Herbert. Boa noite. Para quem não viu os vídeos anteriores, né? Eu sou o Ebert e estamos juntos, o Bruno e eu, né? Toda semana lendo e comentando os textos do Tao Te Ching, o livro das virtudes e do caminho, ou do caminho e suas virtudes, né? Cada um vai traduzir aí numa sequência, numa ordem. Esse já é o sétimo vídeo, então, se você quiser ver os vídeos anteriores, é só acessar a playlist que tem aqui no canal. Eu também vou deixar o link aqui no cardzinho, né, e na descrição, né, para ficar mais fácil aí, caso vocês queiram ver os outros vídeos, tá? Nós também fazemos um outro trabalho em conjunto, que são as reuniões espirituais, onde muitas vezes conversamos com os antigos mestres chineses, que nos esclarecem sobre esses ensinamentos taoístas, que a gente tanto lê aqui nos vídeos do canal, e também nos orientam sobre diversas coisas da vida material e espiritual. Então, se tiverem perguntas, podem deixar aqui nos comentários desse vídeo ou dos vídeos lá das reuniões que ficam lá no canal do Bruno, e que eu também vou deixar o link aqui no card e na descrição. Aí vocês comentam onde vocês quiserem, para a gente tanto faz. Né, Bruno? É isso aí. Semana passada a gente leu um texto e esqueceu de colocar a imagem, né, um desenho que uma aluna do Bruno fez, e a gente vai colocar no vídeo de hoje. O Bruno vai comentar um pouquinho sobre ele. De certa forma, ele também tem uma certa relação com o texto de hoje também, né? Então não vai ficar assim muito fora de contexto, tá? Eu vou colocar aqui, aí o Bruno já comenta alguma coisa. Comenta sobre a origem do desenho, como é que foi. Então, esse desenho aí. Vai lá, Esse Bruno. desenho ele foi uma psicopictografia, né? É assim que algumas pessoas conhecem, ou popularmente também conhecido como pintura mediúnica, né? Esse desenho ele foi feito por uma aluna, né? Que participa das nossas aulas de Tai Chi, né? De meditação. E o que esse desenho tem de tão especial, né? Esse desenho ele está justamente conectado ao texto anterior, né? Não sei se vocês lembram, né, mas um texto anterior, ele falava sobre o aspecto transcendental do homem, né? Ou seja, a natureza espiritual. E ele associa o íntimo feminino, né, como a porta, né, a raiz de tudo que existe. Assim como a gente vê também nessa pintura, né? Por isso que a gente achou interessante, né, mostrar para vocês esse desenho, né, que foi canalizado, né, de forma mediúnica, há um tempo atrás. Um detalhe importante é que ela não tinha o conhecimento do texto quando fez o desenho, né, Bruno? Isso. A Mirella, ela havia acabado de começar as aulas de Tai Chi, né? Então, esse texto é o texto 6, né, se eu não me engano. Isso. Então, ela ainda não tinha tido esse contato, né, com esse texto, mostrando também, né, a autenticidade, né, digamos assim, do desenho, né? Bem legal, né? Então, essa imagem, de certa forma, ele também nos passou, né, a proposta do nosso trabalho, né, que está totalmente conectado, né, esse aspecto mais espiritual do homem, né? Aqui no desenho a gente vê uma representação de um ser feminino, né, mas é de forma simbólica, né, representando essa criação, né, do universo. E a gente percebe que esse ser está conectado a tudo, né? Essas luzes, elas seriam como se fosse espíritos, né, conectado a essa fonte, né, se interligando. Então, basicamente é isso, a mensagem por trás desse desenho. Tem bastante coisa. Se a gente for começar a comentar sobre os detalhes, né, daria dois vídeos, né? Sim. Mas fica aí a pintura, né, para que vocês possam refletir, né, ter esse contato também. A gente tem essa esfera vermelha com um espiral, né, que representa a fonte, né? Uhum. O movimento, né, o Isso. tal. Bem legal esse desenho, bem bonito.
Você Mirella é um vê que esse artista ser, de mão cheia. é, vocês percebem que esse ser, né, ele está conectando tudo, né? Você vê a linha conectando o céu e a terra, né? Existem como se fosse uma teia, né? Interligando tudo que existe nesse ser. Então, de certa forma, a gente faz parte desse Criador também, né? Somos parte dele, né? Tem Possuímos representa... essa centelha, Desculpa, Bruno, pode falar. possuímos essa centelha também, né? Universal. Sim, bem legal. Para quem gosta de geometria sagrada, tem representação aí de várias linhas ao fundo, a gente tem os fractais representados nessas linhas, né, como se fossem raízes, né? Bem legal, tem tudo a ver, né, com espiritualidade, com autoconhecimento, com conexão, bem profundo, cheio de mensagens a imagem. Mas é isso, vamos para o texto agora, Bruno? Acho Bora que, lá, pode lá. acho que falou tudo, né? Então, se não viram o vídeo anterior, acessem na playlist, é o texto 6, tá? Esse desenho é sobre o texto 6, tá bom? É E, importante, né? Ver o vídeo anterior até para vocês entenderem melhor, né? A mensagem por trás dessa pintura, né? sim, O que ela tem a ver, né? Com isso que a gente está conversando. Aí fica aí a dica, né? Para quem ainda não assistiu. exatamente. Então, vamos lá, passando. Texto 7 do Tao Te Ching. O céu e a terra são eternos, porque não vivem para si. Assim, o homem sábio também não vive somente para si mesmo. Não vive em função de seu ego. Ele prefere cuidar de sua alma de maneira desinteressada e desapegada. E por não ter apegos e nada considerar seu, se autorrealiza de modo completamente natural. Texto bem legal também. Vamos voltar aqui, vou fazer meus comentários. O texto fala da importância do desapego e de como isso pode nos conduzir para a eternidade e a autorrealização. Lao Tzu faz uma comparação com o céu, porque ele percebe que existe uma ordem superior, né, uma ordem espiritual, que coordena toda a experiência terrestre sem interesse, apenas para tornar possível tudo o que acontece aqui embaixo, né? E com a Terra também, ele também compara com a Terra, porque vê ela servindo ao homem e a todos os seres vivos, sem pedir nada em troca, né? A Terra nos dá o alimento, nos dá a água, nos dá todas as coisas, né, que a gente precisa para sobreviver e não pede nada em troca, né? Ela não quer nada, né? E a gente mesmo assim maltrata tanto ela, coitada. Então, o homem que compreende que nada lhe pertence, que tudo é emprestado, né, passageiro, ele se realiza em si mesmo, porque entende que a única coisa eterna é o espírito, né? É a energia que dá vida a ele e a todas as coisas. E transcendendo esse apego e compreendendo sua origem e de todas as coisas, ele percebe que tudo já lhe pertence, né? É paradoxal, mas é exatamente assim, né? Tendo essa visão que você se completa com todas as coisas. É assim que eu vejo esse texto aí, os comentários que eu tenho. Esse texto é interessante, né? Porque ele fala sobre o ego, né? E o ego é um dos maiores causadores de sofrimento, né? Em nossa vida. Todo mundo tem o ego. É importante que vocês entendam isso, né? O ego, de uma certa forma, ele traz esse sentimento de individualidade, né? Porque você entendeu, sou eu, você é você, né? Qual é o problema disso, né? O problema é quando você tem um,
um ego enorme, sabe? Esse é o grande mal, né? Porque você acaba vendo a vida muito voltada a seus interesses, né? Então, os sábios, né, do Oriente, né, os grandes mestres do passado, eles nos orientavam a transcender esse ego, né? Transcender esse falso eu, né, que a gente acredita que nós somos, né? O caminho era justamente esse que a Betty colocou, né? Você ter esse entendimento que você é algo além desse ego, né? Algo além desse rótulo que a gente possui, né? Que você é uma alma eterna que está aqui justamente para experienciar nesse mundo, aprender e depois retornar para a sua real natureza. Então, quando você entende isso, de uma certa forma você acaba trabalhando também essa questão do desapego, né? Porque a gente somos muito apegados, né, às pessoas, às situações, né, aos lugares, aos momentos. E quando você entende que tudo é passageiro, até mesmo esse nosso ego, né, esse nosso rótulo, essa nossa falsa individualidade, você se liberta de boa parte desse sofrimento, né? Inclusive os budistas, né, eles falam que a causa do sofrimento fundamental é o apego, entendeu? Porque as pessoas vivem muito apegadas, né, às coisas, acreditando que vão viver eternamente, né, vão ter aquelas posses eternamente, né, mas tudo é passageiro, né? E só a mudança ela é eterna, né? Mas o nosso espírito ele continua, né, aprendendo, vivenciando outras experiências, né? Por isso que a Betty falou que esse texto tem uma conexão também com a pintura, né? Mais uma vez ele fala sobre essa questão espiritual do homem, né? Então, basicamente é essa a minha reflexão, né? Ego todo mundo tem, né? Agora, uma coisa é você ter um ego, né? Outra coisa é você apenas viver em função desse ego, né? Como ele fala aqui no texto, né? Não dá para você aniquilar o ego, né? Mas dá para a gente transcender ele, né? Compreender, né, esse ego e buscar ir além dele, né? Não se limitar apenas a isso, né? Essa individualidade separada, né? Distinta. É isso aí, acho que o Bruno falou tudo. O ego, a gente pode ver ele tanto como esse personagem, né, que a gente veste, né, para viver a experiência material, né, como também aquela contraparte ruim, né, do ego, que é essa coisa de você só olhar o próprio umbigo, né, só pensar em si mesmo, né, se achar o centro, né, do Isso. universo. De certa forma nós somos, né, mas estamos todos juntos, né, na experiência. Tudo faz parte, né? Tudo vem da mesma fonte. Então, tudo é o centro, né? Não somos, ninguém é especial, né? Todos são essenciais, né? Vê só, uma reflexão, né? Todo mundo já viu aqui aqueles cardumes de peixe, né? Que para onde um vai, vai todo mundo, né? Se a gente não tivesse esse ego, né? Seria mais ou menos assim, sabe? Seria experiências muito semelhantes, sabe? Todo mundo ia para o lado, todo mundo ia para o outro, sabe? Aí o fato de haver essa separação, né, essa individualização, né, porque como a Herbert falou, né, no princípio estava tudo conectado, né, em uma consciência só, né, que a gente pode chamar de Deus. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra, né, porque já tem toda uma associação negativa, né, a um Deus punitivo, né, e tudo mais. Mas para facilitar o entendimento, né, no princípio todo mundo estava conectado, né, então foi necessário essa, digamos que separação, para que várias partes desse todo pudessem experienciar situações, aprendizados diferentes e depois retornar com mais aprendizado, sabe? Com mais subsídio, sabe? Então, é mais ou menos essa visão. Então, mesmo as pessoas falando, né, que o ego é algo ruim, né, e tudo mais, ele, de uma certa forma, ele é necessário, né, para a gente vivenciar nossas experiências, né, aqui na matéria. Mas a questão é o equilíbrio, né? O equilíbrio deve ser a base de tudo, né? Sem equilíbrio, a gente sempre tende a ir para um extremo, né? E quando se trata do ego, é só destruição, né? Porque o ego ele só pensa em si mesmo, né? Quer estar sempre na frente, né? Se destacando dos demais, e não é bem assim, né?
É sempre na competição, né? Essa forma da fonte se dividir, né, para experimentar, é uma forma também de poder experimentar, né, a existência, vendo tudo que foi criado de perspectivas diferentes, né? Porque cada um está num ponto, né? E vai ter uma visão, uma ideia, né, um entendimento das coisas de acordo com a visão que tem, né? Então, quando retorna, imagina tudo isso retornando, o quanto de experiência, de bagagem que não traz, né? Tendo todos esses infinitos pontos de vista, né, da criação, né? E, e eu acho que aqui na Terra, pelo menos, a gente já chegou num ponto onde não é mais necessário a gente ter esse ego tão exacerbado, né? Tão pensando em si mesmo, né? Nessa competição, nesse conflito, procurando conquistar territórios e conquistar e ser o melhor, e ser o grande líder, e ter o poder, né? É só a gente parar um pouquinho para pensar, né? A gente já tem o conhecimento de que o universo é grandioso, de que o universo é algo infinitamente grande, né? A gente não consegue nem conceber o tamanho do universo, de tão grande que ele é. A gente não consegue nem ver ele todo, né? Nem com toda a tecnologia que a gente tem. E a Terra é só um ponto minúsculo, né? E até onde a gente enxerga, né? Da onde a gente enxerga, a Terra é um ponto imperceptível. Ninguém vê a Terra, né? Malemar vê o nosso solzinho lá como se fosse uma estrelinha, né? Mas a Terra ninguém enxerga e as pessoas brigam tanto pelo poder da Terra, né? E a Terra é um nada no universo, né? A Terra é um cisco. Então é para a gente já ir refletindo e já ir acordando e já ir se desvinculando um pouco desse ego e dessa necessidade de ser o centro de tudo e de ser o centro, né, do poder e, enfim, né, esses conflitos todos que a gente vê na Terra e que já passou da hora desses conflitos cessarem e da gente viver em paz, em harmonia, né, como se fôssemos um só, né? Pelo menos aqui no nosso planetinha, na nossa bolinha, né? A gente viver como uma coisa só, né? Acho que já passou da hora, né? Eu não vejo a hora disso acontecer. Estou até ansioso. É interessante, né, que no passado as pessoas acreditavam, né, que o planeta era o centro de tudo, né? Foi a partir disso que criou aquela teoria, né, do egocentrismo, né, o planeta no É, centro do universo, né? Só que hoje, com o conhecimento que a gente tem, né, da física, da astrofísica, a gente percebe realmente que o planeta ele é esse grãozinho, né, de areia. Imagina a gente, né, sabe? Então a gente realmente tem que se libertar, né, desse falso eu, né, que a gente tanto se prende, né? dizem que isso é uma das razões de muitos astronautas, né? Muitos não, né? Todos, né? Astronautas, quando saem da Terra, eles voltam assim transformados, né? Psicologicamente, porque eles olham lá de cima e veem a Terra ali pequenininha e eles falam: puxa vida, tá todo mundo lá embaixo, né? Eu não consigo ver ninguém, né? Tá todo mundo ali naquela bolinha. E aí o cara volta com outra visão de vida, de mundo, né? De ser, né? Porque ele teve uma visão que. Oi? Até mesmo quando a gente faz uma viagem, que a gente, tipo, vê aquele horizonte se expandindo, sabe? Cara, nossa visão se expande, sabe? Porque a Sim. gente fica muito preso às cidades, sabe? Para onde a gente olha, vê prédio, vê pessoas, sabe? Não consegue ver além. Então, muitas vezes, quando você vai para a natureza, que você tem essa oportunidade de ver aquele horizonte, né? Aquela imensidão, sabe? Você percebe a pequenez que nós somos, né? De uma certa forma, né? Sim. É coisas para a gente refletir aí, né? Esse texto é bem pequeno, mas, né, com muitas coisas a se comentar, como todos, né? Eu sempre falo que esses textos pequenos, eles são os mais reflexivos que tem. Abre um leque, né, de possibilidades e de reflexões, né? Uhum. Bem interessante. Mas é isso aí, né? Encerramos, acho, né, Bruno? Uhum. Por hoje é só.
Então é isso. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado Eu a que todos que assistiram. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comentar, compartilhar o vídeo com um amigo. E é isso aí. Desejamos a todos muita paz e até a semana que vem.